Fala, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pois então, hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito da Revolução Inglesa. Olha só, gente, como eu queria estar com vocês nesse momento lá na sala para poder falar de Revolução Inglesa, que é um dos temas que eu mais gosto. É um dos temas assim que para mim, assim, eu enquanto professor de história, é um dos temas que eu mais sinto à vontade para poder falar, principalmente porque tem muita treta e principalmente muita fofoca histórica, tá? Então, pessoal, essa aula de hoje eu vou ficar aqui falando com vocês muita, mas muita fofoca. Pois é, né? E para que a gente possa fazer essas fofocas históricas, a gente precisa entender um pouco da própria história, né? Da própria história da Inglaterra, da própria história que envolve essa revolução e como que isso também está influenciado lá no Iluminismo que vocês estudaram comigo, não é mesmo? Então, bora lá, vamos pensar um pouco, vamos relacionar essas ideias iluministas com também a própria Revolução Inglesa e todas essas fofocas. Gente, eu vou precisar de algumas aulas para tratar esse tema, tá? Então hoje vai ser apenas a parte 1, tá bom? Então nas próximas aulas eu vou continuar falando para vocês das partes mais técnicas, mas hoje vamos de fofoca, não é? Vamos de fofoca então. Pessoal, para que a gente possa entender essa própria Revolução Inglesa, a gente precisa compreender um pouquinho o que vem antes da Revolução, tá? Então, antes da Revolução, nós temos aí, a gente pode falar de uma guerra conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Essa Guerra das Duas Rosas, gente, foi uma guerra, assim, entre duas famílias, tá? Duas famílias inglesas, que eram então os Lancaster e os York, tá? E ganha esse nome principalmente porque o símbolo das casas eram rosas, tá? Os Lancaster tinham uma rosa vermelha como símbolo e os York uma rosa branca. E aí, gente, a principal causa dessa guerra foi simplesmente essa rivalidade entre essas duas famílias, de Lancaster e York, e a disputa pelo trono da Inglaterra, tá? Entre essas duas famílias. Olha só, para a gente poder resumir essa Guerra das Duas Rosas, a gente tem que pensar que, olha só, primeiro que por volta do ano de 1455 a Inglaterra era governada pelo Henrique VI, tá? Que era da casa de Lancaster. A derrota na Guerra dos 100 Anos, a administração fraca do próprio Henrique e os problemas mentais apresentados pelo rei, né, gera então uma disputa pelo trono inglês, tá? E aí tinha o Ricardo, que era, ou então o Richard, como vocês queiram chamá-lo aí, ele era o Duque de York, tá? E ele vai se unir a outros nobres ingleses e exigir a renúncia do Henrique VI do trono da Inglaterra, tá bom? E aí, gente, em 1455, o Henrique VI organiza um exército, tá? E aí, para poder atacar o Ricardo e todo o seu grupo, tá? E aí começa a Guerra das Duas Rosas, beleza? Essa guerra dura por volta de 30 anos, tá? E ocorrem várias batalhas, vitórias dos dois lados e milhares de ingleses morrem nessa guerra aí, tá? E a Inglaterra fica praticamente dividida entre as duas casas, Lancaster e York, entre as duas rosas, tá? E aí, gente, com a derrota do Ricardo, o vencedor vai ser, olha só, vai então indicar o Henrique Tudor para então ser o rei da Inglaterra, tá bom? E aí, gente, olha só, não entraria no poder nem um Lancaster, nem um York, mas teria uma união desses dois. E aí, formando a casa da dinastia Tudor, com então Henrique VII agora, tá bom?
E aí, gente, esse novo rei consegue colocar fim a esse conflito militar e a disputa política. E aí também com a disputa, coloca o fim nessa disputa política quando ele se casa com então a Isabel de York, unindo então essas duas famílias, tá? Formando assim a dinastia Tudor. Qual é a consequência maior disso? A consequência maior vai ser a centralização política nas mãos do rei da Inglaterra, ou seja, o absolutismo aí em inglês começa a vigorar. Nós temos o fortalecimento da dinastia Tudor, a formação da monarquia nacional da Inglaterra, enfraquecimento do poder político dos senhores feudais, dos nobres, tá? A diminuição da influência inglesa na Europa e o aumento da influência dos comerciantes na vida política inglesa. Dessa maneira, então, nós vamos destacar aqui agora o governo de Henrique VIII, ok? O governo de Henrique VIII, gente, ele foi um governo assim com muitas, digamos, fofocas mesmo e muitas peculiaridades, tá? Primeiro, eu estou falando agora de Henrique VIII, não do Henrique VII, tá bom, pessoal? Do Henrique VIII Tudor, que ele que vai dar base para que a gente possa começar a pensar nessa Revolução Inglesa. Hoje, então, eu não vou falar da Revolução, eu vou falar apenas do que antecedeu essa Revolução, perfeito? Então, gente, bora lá entender um pouquinho dessa Revolução Inglesa, ok? Pois bem, gente, dando continuidade. Olha só, vamos falar um pouquinho da própria vida do Henrique VIII. Henrique VIII, gente, ele tinha uma fama assim de conquistador, de pegador, né? E isso fez com que então a própria história do governo de Henrique VIII se entrelaçasse com essa vida pessoal dele também, tá? Henrique VIII, ele era um dos dois filhos do Henrique VII, né? E ele chegou ao poder após a morte do irmão. E aí, gente, olha só, o que acontece? Henrique VIII, ele chega ao poder numa época de conflitos entre a Inglaterra e a França, e mesmo assim ele consegue selar as duas ações, tá? E aí, gente, para vocês terem ideia, ele consegue fazer isso de uma tal maneira, a França e a Inglaterra já eram inimigas de séculos, né? Ele consegue fazer que a irmã dele se casasse com o rei francês Luís XII, Luís XII, tá? Então, Henrique VIII, ele assume o trono por volta do ano de 1509, tá? E quando é o ano que ele se casa com a Catarina de Aragão, que era viúva do seu irmão Arthur, tá? Depois de 20 anos de casamento com a Catarina de Aragão, ele não tinha conseguido ainda um herdeiro masculino, ele queria muito ter um filho. Henrique VIII, então, resolve que ele tem que acabar com esse casamento com a Catarina de Aragão e se casar de novo para ter um filho, um herdeiro masculino para o seu trono, né? E aí, gente, só que, logicamente, o Papa não permitiu isso. Com a não permissão do Papa, simplesmente o Henrique VIII resolve, então, encerrar os laços da Inglaterra com a Igreja Católica, fazendo assim com que ele, então, se separasse da Catarina de Aragão para poder se casar novamente, tá? Agora vamos às fofocas históricas, não é mesmo? Henrique VIII, gente, como eu falei pra vocês, ele era muito mulherengo. Ele não tinha tipo, ele tinha pressa. Passou na frente dele, deu mole, tava pegando. Olha só, triste realidade, então, machista de Henrique VIII, né? Mas não posso julgá-lo nesse momento, diante que ele não tá aqui, ainda bem, né? Enfim, Henrique VIII, ele tinha diversas amantes e ele queria muito ter esse filho, mesmo que fosse fora do casamento, tá? E aí ele se apaixona várias vezes, tá, gente? Ele não se apaixona só uma vez, ele vai se apaixonar várias e várias vezes.
Henrique VIII, ele então, olha só, ele vai se apaixonar por uma dama da corte que era a Ana Bolena. Ana Bolena, gente, era uma mulher dita muito bonita, sedutora, né? Mas que ela fazia um jogo assim muito forte com o próprio Henrique VIII. E aí então falava que com ela queria apenas casar-se com ele. Ela queria que o relacionamento deles fosse um relacionamento então legalizado. Ela não queria ser apenas mais uma das amantes do rei. Tá? Fora que ela já sabia que ele então tinha tido outras amantes, inclusive a irmã dela, tá? Que no qual dizem que ele até teve um filho com essa irmã, a Mary. Ok, tá? Então, a Ana Bolena, ela tem uma biografia também muito interessante. Ana Bolena, ela era então de uma família influente, tá? Da burguesia, e a mãe dela tinha deixado tudo, então assim, da corte, para poder viver com o pai da Ana Bolena, né? Que não tinha lá grandes influências na corte assim. Então, era muito comum as famílias entregarem as suas filhas para ser amantes do rei. E aí, então, a família da Ana Bolena meio que então aceita essa ideia das filhas serem amantes do rei, para que eles pudessem ter um papel maior na corte, tá? Gente, Mary Bolena e a Ana Bolena, elas eram então assim amantes do rei e tudo mais, e Henrique VIII leva as duas para poder morar lá na corte, para ser dama de companhia da Catarina de Aragão, a sua esposa. Pensem nisso, que é mais fofoca que isso, tá? Se fosse lá no caso de família, meu marido me trai e ainda traz as amantes para morar comigo. Pensa só, a Cristina Rocha ia adorar isso, não é mesmo? Mas não vem ao caso. Pessoal, e dessa forma, a Ana, ela em um determinado momento, ela se sente traída, né? E ela resolve se casar às escondidas, e porque ela queria uma ascensão social. A família não aceita isso e manda ela para a corte francesa. Quando ela retorna para a Inglaterra, Henrique VIII, ele então ele só olha para Ana e simplesmente se apaixona por ela e quer se casar com ela de qualquer jeito. E ela dá uma de difícil. Pessoal, comigo não. Comigo só casando. Comigo só casando e pronto, acabou. Coloca uma aliança no meu dedo que aí tá tudo certo. Mas ele não podia fazer isso porque a Catarina de Aragão era viva, né? Ele tinha uma herdeira com a Catarina de Aragão, e mesmo com todo o seu desejo de não continuar com a Catarina, ele era o rei da Inglaterra. E ele aproveitou dessa paixão doentia que ele sentia pela Ana Bolena, mais os interesses políticos e econômicos, e ele então vai resolver anular o casamento com a Catarina de Aragão para poder casar-se com a Ana Bolena. Gente, fico até sem voz, olha só, fico até sem palavras aqui. Henrique VIII, ele simplesmente vai, então olha só, criar a sua própria igreja para poder casar com a Ana. Pensa nisso. Ele cria, então ele vai, já que o Papa não permite a anulação do casamento, ele vai criar a igreja dele, fortalecendo mais ainda o seu poder enquanto rei. Olha só, que coisa mais assim absolutista do que isso. Henrique VIII foi um grande rei absolutista, tá? Pessoal, o povo amava a Catarina de Aragão. O povo, então, ele se venerava a Catarina de Aragão. Quando, então,
ele anula o casamento com a Catarina de Aragão, a Ana, então ele se casa com a Ana Bolena, gente, então o povo simplesmente odiava a Ana, porque ela era aquela mulher que tirou a rainha do trono. Pensem nisso. E isso fez com que então muita coisa começasse a mudar, né? Ana e o Henrique ficaram casados 3 anos, tá bom? Principalmente, olha só, por quê? Henrique VIII, posso falar, ele teve então ao todo 6 casamentos, tá? Então essa ideia da separação foi uma coisa que para ele foi vantajosa, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar o seguinte, nesse trâmite da anulação do casamento, na criação de uma nova igreja, ele teve apoio de um grande amigo, né, que era o Thomas Cranmer, e ele vai então fazer o seguinte, ele consegue fazer com que o parlamento anule o casamento, então utilizando uma proposta que eu já falei para vocês dentro do absolutismo, tá? Que era o quê? O direito divino de governar. Ele falava que o direito divino de governar sobrepunha a própria Igreja Católica. Então, dessa forma, ele então poderia substituir, tá? E aí, então, eles vão conseguir criar esse anglicanismo, tá? E aí, depois que ele teve o casamento com a Catarina anulado, ele então se casou com a Ana, tá? E aí, gente, dessa maneira, a Ana, ela com o Henrique VIII, também teve uma filha, tá? A Elizabeth. Mais pra frente, Elizabeth I, que não é essa Elizabeth que tá no poder, tá, gente? Isso que nós estamos falando aí, gente, olha só, é século XVII, tá? Então, não tem a Elizabeth de Windsor, que tá lá hoje na Inglaterra, dentro dessa história aqui, ok? E aí, olha só, eles tiveram, então, uma filha, só que Henrique VIII queria o quê? Um filho. Quando Elizabeth nasce, ele então fala, nossa, não, se a rainha é muito jovem, a rainha então pode me dar um filho ainda. Pessoal, a Ana não conseguia engravidar mais. Ela até engravidava, mas ela perdia. E aí, gente, teve então boatos que ela estava traindo o rei, tá? E boatos assim, até mesmo assim, bem complicados de traição dentro da própria família, tá? Mais um caso para Cristina Rocha lá no século XVII, né? Ana Bolena, então, ela vai ser punida pelo rei. Vai ser punida com a decapitação em praça pública. Então, Henrique VIII simplesmente não vai querer anular o casamento dele com a Ana dessa vez, como ele fez com a Catarina. Ele vai, gente, então mandar arrancar a cabeça dela em praça pública, tá? Depois disso, então, ele se casa com a Jane de Seymour, tá? E olha só, que morre um pouquinho depois que ela tem um filho com o Henrique VIII. Aí ela tem um filho homem, que é o Eduardo VI, tá? 3 anos depois, né? Para poder criar, em 1540, para poder criar uma aliança política entre os príncipes protestantes do norte da Alemanha, Henrique se casa novamente com Anne de Cleves, tá? Mas também essa união não dura muito, não. Dura por volta de menos de um ano, tá? Vamos pensar assim. Dura menos de um ano, tá? Henrique VIII, então, ele vai casar-se novamente com a Catherine Howard, tá? Que era filha de um duque, tá? Mas, como então já tinha acontecido com a Ana, ele também manda decapitar a Catherine, então, em praça pública, tá? Também disse que ela o traiu, tá bom? Pra saber, não é mesmo? E aí, gente, olha só,
A última esposa do Henrique VIII foi a Catherine de Parma, tá? Ela era filha de um nobre, tá? E tinha tudo assim que ele queria. Era protestante, tá? Então havia apoiado o rompimento do Henrique, o pai dela, né? A família dela, o pai dela, com certeza, tinha apoiado o Henrique VIII na separação com a Igreja Católica. Mesmo depois, e Catherine Parr, ela ainda vive 5 anos depois que o Henrique VIII morre, tá? E aí, gente, o Henrique VIII, ele teve, assim, com a morte do Henrique VIII, vai entrar no poder a sua filha mais velha, porque o Eduardo VI tinha morrido, tá bom? Vocês fazem a conta aí, ele nasceu em 1537, morreu em 1553. Vamos lá, gente, façam a conta aí. 1537 e 1553. Então o menino morre com 16 anos, né? Vamos pensar aí. E aí, dessa maneira, quem entra no poder vai ser então a sua filha mais velha com a Catarina de Aragão, tá? Que era a Mary Tudor, tá? Ou Maria Sanguinária, Bloody Mary, como ela ficou conhecida. Ela matou no seu governo por volta de 700 pessoas, por aí, tá? E ela era o oposto do pai. Ela era católica. Ela então perseguia protestantes. Ela então, assim, começa uma rixa muito grande com a própria burguesia. Porque o anglicanismo, ele deu mais liberdade para a Inglaterra. E os próprios ingleses, eles viram nessa oportunidade para poder crescer economicamente. Aí vem a Bloody Mary, né? E ela consegue retroceder um pouco. Então os nobres começam a pensar, os nobres, os burgueses começam a pensar: o que eu posso fazer para melhorar a situação? Vamos tirar a Maria Tudor. E aí, gente, com a própria influência da nobreza e da burguesia, a filha da Ana Bolena chega ao poder, a Elizabeth I. Elizabeth, gente, ela consegue dar um golpe de Estado, mantém-se no poder e ainda ela se transforma no maior símbolo político, econômico da Inglaterra. O seu governo ficou conhecido como a Era do Ouro. Elizabeth, gente, ela foi instruída, né, enquanto monarca, claro. Ela era uma rainha muito firme. Ela consegue expandir a economia inglesa, principalmente com a pirataria. Então, a pirataria na região da América mesmo, entre a América e a Inglaterra. E a Elizabeth, gente, ela era assim uma mulher muito forte. Mandaram a Elizabeth casar. Elizabeth, então ela fala assim: tá, vou casar. Então se veste toda de branco e fala assim: hoje eu me caso comigo mesma. Hoje eu caso com a Inglaterra. E tomem isso, tá? Elizabeth vai então, olha só, governar a Inglaterra como então sozinha. Então, uma mulher, então assim, sozinha, e quando ela morre, não deixa herdeiros. E aí começa o desenrolar para a Revolução Inglesa. Pessoal, que aí vai ser então base para a nossa próxima aula, ok? Então, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou colocar algumas informações, um documento para vocês, tá? Vou indicar um filme que é maravilhoso sobre esse período, tá? E
e vocês vão poder estudá-lo de uma forma bem legal, tá bom? E eu vou parar aqui, senão eu vou empolgar mais ainda, beleza? Gente, obrigado, beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!